Estamos de volta pela permissão de Deus para mais uma mensagem da sua palavra. Estão lembrados que nós estamos falando sobre a eternidade da salvação e estamos vendo especialmente o que Jesus disse sobre este assunto. Jesus é o autor da fé, o autor da vida, o autor da salvação, portanto ficamos muito bem à vontade para falar o que ele falou, sabendo da veracidade dessa palavra, porque Jesus é Deus. E tenho certeza que você sabe disto, você acredita nisto. Portanto, juntos aqui, vamos mais uma vez darmos continuidade a esse assunto de suma importância na nossa vida. Você que já é uma pessoa salva, você pode reafirmar aí a sua certeza baseado nas palavras de Deus e do próprio Jesus. Você que ainda não é salvo, não tem certeza da sua salvação, você pode aproveitar o momento e receber essa salvação eterna que está em Cristo Jesus, através de ouvir a sua palavra, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero voltar a ler o mesmo texto que nós lemos na mensagem anterior. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo 12, naquela discussão que nós paramos aqui e naquela interrogação que fizemos. Judas perdeu ou não perdeu a salvação? Eu vou ler o texto. Estando eu com eles no mundo, Jesus está falando ao Pai numa oração. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, rogamos a tua graça e a tua bondade para este momento, quando estamos ouvindo a tua palavra. Abre as nossas mentes espirituais, que o Espírito Santo esteja, Deus, distribuindo aqui para nós, revelando para nós os segredos da tua palavra, aplicando às nossas vidas, nos convencendo da verdade que é a tua palavra. Abençoa as pessoas que neste momento estão ouvindo esta mensagem. Fala ao coração de cada uma delas. Nós oramos pelas suas famílias. Guarda as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Na mensagem anterior, nós falamos que este filho da perdição, Jesus se referia a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos seus discípulos, contado como apóstolo entre os 12 apóstolos. Aqui agora levanta-se uma grande questão, porque muitas pessoas dizem e afirmam que Judas perdeu a sua salvação. No momento que ele separou-se, no momento que ele saiu do meio, levando em conta que Judas foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus para segui-lo. Ele foi batizado por João Batista. Judas era um discípulo seguidor de Jesus. Foi escolhido por Jesus, entre todos eles, para ocupar o cargo de apóstolo, a função de apóstolo. Então ele era um representante legal de Jesus, pelo próprio Jesus. Ele foi aquele homem que durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, esteve pertinho de Jesus, esteve bem próximo de Jesus. A Bíblia faz alusão à menção de Judas como alguém que estava sentado ao lado de Jesus na mesa no momento de tomar a ceia do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus colocou na boca de Judas um bocado molhado. Ele estava próximo de Jesus, bem pertinho de Jesus. Ele participou de todos os milagres que Jesus realizou. As grandes maravilhas que Jesus realizou no seu ministério, Judas então era uma testemunha. Ele viu, ele acompanhou, ele estava de perto, ele estava com Jesus. Num dado momento, Judas trai o Senhor Jesus. Ele entrega o Senhor Jesus aos seus inimigos. Jesus é preso, Jesus é executado, Jesus é morto na cruz por causa de Judas que o entregou. O que você acha que aconteceu com Judas neste momento? A Bíblia diz que Judas
ele se precipitou, o que nos dá a ideia de que ele se lançou no despenhadeiro e as suas entranhas se romperam. Após ele ter entregue Jesus para os seus inimigos, ele cai, segundo o escritor, em arrependimento. Ele voltou dizendo que estava arrependido. Só que o arrependimento de Judas não se pode confundir com o arrependimento de João capítulo 3, de Atos capítulo 2. Não se pode confundir com o arrependimento de Lucas capítulo 13, o arrependimento que João pregou, que Jesus pregou, que mandou os seus discípulos pregar. Não. O arrependimento de Judas não é aquela mudança de pensamento, sentimento e propósito. Era apenas um receio, porque ele estava agora diante da sua própria condenação. Ele sentiu as dores da condenação. Ele foi, em primeira instância, aos sacerdotes para devolver o dinheiro que ele havia recebido como valor de ter entregue Jesus como Salvador. Primeiro momento, ele procurou os homens e não Jesus para dizer que estava arrependido. Quando ele é desenganado pelos homens, que não havia mais devolução e não havia mais maneira de desfazer o contrato, é que ele, então, ele vai se precipitar e em instância nenhuma você vê Judas se voltando para Jesus, se voltando para Deus, confessando o seu pecado, como fez o rei Davi no capítulo 51 dos Salmos. Portanto, Judas não perdeu a salvação. Judas não tinha salvação. Ele estava ali contado no meio dos apóstolos, disse Jesus, ele estava contado como apóstolo, os discípulos também, os apóstolos, confirmaram isto, ao escolher Matias no lugar de Judas. Ele disse, porque Judas, que fora contado conosco, ele se precipitou pelo meio e foi para o seu próprio lugar. Uma outra expressão que prova que Judas não era salvo, ele foi para o seu próprio lugar. Por que essa expressão prova que Judas não era salvo? Bem, podemos provar isto quando lemos João capítulo 6. Escute, por favor, João capítulo 6, nas palavras do autor da vida, o autor da fé, o autor da salvação, que é o próprio Jesus. Capítulo 6 de João, ele trata com os seus discípulos e grandes multidões. Agora ele se encontra apenas com os 12 discípulos naquele momento, e ele volta para os discípulos, para os seus apóstolos, e diz: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós 12? Eu não escolhi a vocês 12 homens? Ele responde, e um de vós é um diabo. A quem ele se referia neste momento? É claro que ele se referia a Judas Iscariotes, porque o verso 71 do capítulo 6 de João diz: e isto dizia ele, Jesus, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Judas era um diabo. Você acredita que o diabo pode ser salvo? Você acredita que o diabo tem salvação? Talvez alguém vai também ousar dizer que o diabo perdeu a salvação. Olha, ele era um anjo perfeito, ele era o aferidor de medidas, ele era tão perfeito que se poderia comparar à perfeição de Deus. Ele foi criado em perfeição, mas a Bíblia diz que ele foi perfeito até em que nele se achou pecado. Alguém vai dizer também que Adão perdeu a salvação, Eva perdeu a salvação. Por favor, não vamos confundir as coisas, não vamos usar textos sem contexto para formar aqui uma heresia. Portanto, existe para Adão e para Satanás, como na sua vida pregressa de um anjo criado por Deus, a idade da inocência. E depois vem a consciência. Foi quando eles tomaram consciência e assumiram a posição de pecado e se tornaram pecadores. Mas eles não perderam salvação. E nós, então? Nós já nascemos pecadores. Esta é a diferença. Quem do impuro pode tirar o puro? Ninguém.
Em Adão, todos morreram. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E o salário do pecado agora para nós é a morte. Por isso a importância da salvação. Judas não perdeu a salvação. Judas não era salvo. Eu quero usar mais um texto para provar que Judas não era salvo. Por quê? Usando o seguinte argumento. Quando alguém sai da igreja, ele sai do meio do convívio, ele sai do convívio dos cristãos, ele sai do hall de membros, ele sai da comunhão dos salvos. Então ele saiu do meio. Essa é a palavra certa. Ele saiu do meio. Judas aconteceu a mesma coisa. Judas saiu. E interessante que, na verdade, ele saiu. Enquanto Jesus, reunido com seus discípulos, ele saiu do meio deles e foi procurar os sumos sacerdotes para entregar Jesus, para fazer a negociata na calada da noite. Então ele saiu. Ele não saiu apenas do meio deles, mas saiu da comunhão, do convívio com Jesus. Uma pessoa que é excluída da igreja por pecados declarados em sua vida, ele sai. Então, ambos perderam a salvação? Não. Eu quero provar, lendo um texto que está na carta de João, 1 João capítulo 2, João do Apocalipse, 1 João capítulo 2, quero ler o versículo 19, sobre essa questão de sair do meio. Olha o que ele diz para nós aqui. O próprio Jesus, usando João, Deus usando João para escrever, ele disse aqui o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. É muito clara a palavra. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Se lembra do que Deus disse em Isaías, capítulo 7, versículo 9? Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. Então saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse ou para provar que não são todos de nós. Você acha que todos que estão na igreja são dos céus? São de Deus? São de Jesus? Não. Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua no verso 22 dizendo, muitos até naquele dia vão me dizer, mas Senhor, nós não pregamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não realizamos curas, milagres, prodígios. E ele vai dizer, nunca conheci vocês, apartem de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Nem todos que estão no meio são realmente do meio. Assim como Judas Iscariotes estava no meio, contado como discípulo, como apóstolo, como tesoureiro da Igreja de Cristo, como seguidor de Jesus e não era do meio, ele saiu para provar que não era. Se você sai e você usa dizer que perdeu a salvação por ter saído do meio, é o contrário. Você simplesmente está provando que não é do meio. Porque aqueles que não são do meio não podem fazer parte do reino de Deus. Jesus, quando edificou a sua igreja, ele disse no capítulo 16, versículo 18, melhor dizendo, de Mateus. Ele disse, Pedro, tu és Pedro, uma pedra, entre outras pedras, mas sobre esta rocha, esta pedra que é o próprio Jesus, ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele volta no versículo 19 e diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. A palavra de Deus, a chave que abre a porta do reino, do domínio de Deus, para as pessoas adentrarem para o reino através da fé. Lembrem-se, na igreja, eu como pastor coloco as pessoas através do batismo. Reúno a igreja em uma aprovação na assembleia, nós concordamos em batizar tal pessoa. Pode ser que estejamos batizando um diabo,
Como no caso, João Batista batizou um diabo que era Judas. Mas no reino só entra os salvos. Jesus deixou claro isso em João capítulo 3, na conversa que ele teve com Nicodemos. Portanto, ele disse, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, mas seu novo nascimento pode entrar na igreja. A igreja pode receber pessoas perdidas. Por isso existe essa confusão de as pessoas não entenderem porque as pessoas estão na igreja fazendo pior do que as pessoas do mundo. Querido, há pessoas que estão lá que não são salvas. Há pessoas que estão lá que não são do meio. Um dia elas sairão do meio. E se saírem do meio, não é que perderam a salvação, é porque elas não eram salvas. Portanto, Judas provou que não era salvo. Judas provou que não tinha salvação. Ninguém perde salvação. A salvação é eterna. Aqueles que são de Jesus, eles permanecerão para sempre, porque Jesus é a segurança. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tirando algumas dúvidas dentro desse texto e contexto bíblico para o nosso crescimento espiritual. Espero que você esteja entendendo, que você esteja conferindo os textos para o seu crescimento espiritual, para a sua firmeza em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.